Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira falando sobre a série de medidas emergenciais anunciadas pelo governo federal para fazer frente ao impacto da pandemia do coronavírus, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração, Letícia Cauano Dourado, que passou informações e dicas que devemos adotar contra o coronavírus. Fique conosco. Olá, o programa de hoje não poderia ser diferente, medidas emergenciais do momento que vivemos, fruto dessa pandemia do Covid-19. Muito bem, separei alguns assuntos aqui que me pareceram mais relevantes para o momento, assuntos mais emergenciais. O primeiro deles, a questão do fundo de garantia. Uma medida acertada do governo federal foi a facilitação do recolhimento. Portanto, março, abril e maio haverá possibilidade de parcelamento em 6 vezes, começando em julho. Bem importante. Segundo item, obrigações acessórias. Fruto de uma instrução normativa de 2012, não faz parte desse rol de novas regulamentações da Covid, mas fruto dessa própria IN de 2012, as obrigações acessórias ficam suspensas por 90 dias. Me pareceu que isso foi pouco divulgado. Férias, flexibilização da colocação dos empregados em férias e a depender única e exclusivamente da posição do empresário. Então, basta aviso de 48 horas, o empregado entra em férias por 30 dias. Não há necessidade do pagamento das férias antecipadas, muito menos de 1/3. As férias são pagas no fluxo normal de salários, entrou em férias hoje, independentemente disso, recebe só no dia 5 de abril e depois 5 de maio. E o 1/3 até o pagamento da segunda parcela do 13º em dezembro. No âmbito da Receita Federal do Brasil, no âmbito administrativo, impugnações, contestações, protestos, exclusões de programa, pedido de revisão, tudo suspenso por 90 dias, sem prejuízo dos empregados. Recolhimento do Simples, competência março, abril e maio, prorrogado por 90 dias. As CNDs ficam prorrogadas por 180 dias, seguem vigentes, as que expirarem, automaticamente prorrogadas. Defesas administrativas, contencioso administrativo, primeiro e segundo grau, tudo suspenso até 30 de abril. Exames médicos, medicina e segurança do trabalho, também foi bem atingido. CIPA, treinamento, estão suspensos ou prorrogados. Exames feitos a menos de 180 dias servem como exames demissionais. Exames periódicos ou mesmo admissionais podem ser suspensos. Por fim, para esse programa, que me parece mais relevante, regras do teletrabalho. Antes, algo absolutamente de duas mãos, agora unilateral. O empreendedor, o empresário, determina a alocação do empregado em teletrabalho e por esse deslocamento, que não pode ser contestado pelo empregado, as regras são tratadas por escrito, caso a caso. Mas basicamente não há direito a vale-refeição, o vale-transporte muito menos, e nem a cesta básica. Mantém o convênio médico. Teletrabalho, uma grande opção para esse momento de crise. Portanto, no curtíssimo prazo, esses são os pontos que eu separei aqui como os mais relevantes. No próximo programa, alterações na legislação trabalhista que devem sair entre hoje e amanhã. Até lá! Você que tem uma micro e pequena empresa, imagine vender seus produtos de qualquer parte para qualquer parte do país. Como? Na plataforma KeepSell, você terá a oportunidade de vender de indústria para indústria, indústria para o comércio, indústria para o consumidor final, comércio para o consumidor final. Empresário, cadastre-se agora e conheça a plataforma focada na micro e pequena empresa. Fortaleça o mercado interno.
Nesse momento de crise, muitas são as dúvidas que têm surgido, principalmente em relação ao consumidor e o empresário, ou seja, como cada um deve se portar nos contratos anteriormente assumidos, ok? Exatamente porque é uma situação peculiar, uma situação em que nós nunca tínhamos vivido. A primeira orientação é que tanto o empresário quanto o consumidor tentem conversar, porque é óbvio, existem contratações que estão em andamento, obrigações que foram assumidas, mas por óbvio, essa crise ela é incomum, ela é inusitada e acabou pegando muita gente de surpresa. Por conta disso, a primeira orientação é que o consumidor ou mesmo o empresário entrem em contato um com o outro para que possam então tentar negociar aquilo que foi objeto de contratação anteriormente. Se for o caso, ou eliminar a multa, postergar o pagamento, né? Então tentar ali chegar num acordo. A orientação, inclusive, do PROCON é que isso ocorra agora, mas que as obrigações posteriores sejam assumidas depois que essa crise passar. De toda forma, o que a lei determina, se eu tenho ali um ou outro resistente, o que a lei determina é que, em situações peculiares, quando eu tenho força maior ou caso fortuito, que é essa situação, o juiz, se tiver uma discussão judicial, o juiz ele pode tirar a multa, ele pode flexibilizar então as obrigações que anteriormente foram estabelecidas. Mas como, óbvio, não é? Essa é uma situação peculiar para ambas as partes, a primeira indicação é tentar conversar e chegar ali num consenso, usando bom senso e boa fé por conta disso. Mas, se depois, não é? Isso perdurar, óbvio que a lei permite, então, numa situação peculiar como essa, que o juiz flexibilize e não cobre, abone ali eventual multa, juros ou coisa do tipo, ok? Então, nesse momento de crise, vamos tentar conversar e agir com bom senso para que depois, então, nós possamos retomar a vida como ela deveria ser. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Cauano Dourado. Ela é médica, pesquisadora clínica e vai dar uma notícia que é um furo sobre a informação de convênios de hospitais que concorrem entre si num esforço único na busca da solução do coronavírus. É um prazer ter conosco, doutora. Obrigada pelo convite, Curi. Eu quero relembrar um pouquinho a primeira vez, há anos atrás, quando a senhora nos honrou com a sua participação, doutora, e surgia o tema chikungunya. E a senhora foi a primeira a colocar o risco que a chikungunya trazia naquele momento histórico que temos um problema até agora. E foi levantado um trabalho seu, numa pesquisa sua, junto a outros profissionais, etc. Agora, hospitais concorrentes estão trabalhando em conjunto. Nos conta essa história. A senhora que é pesquisadora, conta pra gente, doutora. Como eu estava falando então, Curi, eu sou médica pesquisadora do Hospital do Coração. Que é o HCOR. Que é o HCOR. Eu tenho projetos de pesquisa lá, mas agora nós estamos todos concentrando esforços para solucionar o problema Covid-19. E num momento único, então, diante desse desafio muito grande, o Hospital do Coração, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês e a Rede de Pesquisa em Terapia Intensiva BRICNET se uniram numa coalizão para unir forças e responder uma série de perguntas que a gente ainda tem sobre o Covid, como principalmente como tratá-lo. Nessa coalizão única, com o apoio do Ministério da Saúde, vão ser iniciados 3 grandes estudos que, pelo porte e pela forma com que foram desenhados, se propõem a responder de forma definitiva 3 perguntas. A primeira pergunta é: a cloroquina ela é eficaz e segura para tratar formas leves de Covid-19?
A segunda pergunta, nos casos mais graves, onde os pacientes já estão recebendo cloroquina, se eu acrescento azitromicina, isso beneficia os pacientes? E o terceiro estudo, se eu oferecer corticoide para esses pacientes, eu também consigo melhorar o quadro deles? Então é um esforço inédito de união de forças para a gente tentar da forma mais rápida possível oferecer para a população respostas que estamos todos querendo saber. Pela primeira vez me parece que eram hospitais concorrentes e que pela primeira vez se unem numa empreitada. É isso? Numa concorrência saudável de pesquisa, onde estamos todos buscando financiamento para os nossos projetos, sim, de certa forma somos concorrentes, mas diante do desafio é preciso então esquecer a concorrência e unir forças. O bem comum superou a concorrência. Certamente. Na sua avaliação, essa é a maior crise que a área médica ou que a sociedade enfrenta desde a gripe espanhola ou desde 1918? A comunidade médico-científica vem discutindo isso e a resposta é um definitivo sim. Desde 1918, que foi a gripe espanhola, nós, como mundo, como aldeia global, nunca havíamos enfrentado um desafio desse tamanho. Para se ter uma ideia, Europa fechando fronteiras, isso nunca aconteceu depois do pós-guerra. Estados Unidos cancelando voos de vários países numa tentativa de controlar o pico epidêmico da infecção. Então a gente está diante realmente de um desafio que a gente nunca havia lidado com ele. Nós estamos assistindo a algumas coisas e vamos aproveitar para explorar o seu conhecimento acumulado. Nós temos assistido fila nessa semana para tomar vacina. Qual a sua avaliação sobre esse tema? Aglomerado de pessoas para isso. Vai ter contágio? É um problema. A vacina, então, que o senhor está se referindo à vacina do influenza, a cepa de 2020, ela está indicada, só que a aglomeração para tomar a vacina pode ser um problema. Então, nós precisamos encontrar soluções aí criativas para tomar a vacina sem se aglomerar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existe alguns dados, eu queria só confirmação ou não, que 50% da população mundial será infectado pela Covid-19 ou coronavírus. Então, o que é esse número? Então, esse não é um número cabalístico, esse é um número que deriva de uma conta matemática que é feita da seguinte forma. A partir da taxa de transmissão do Covid, que é estimado que é em torno de 2,7, quer dizer, para cada caso, esse caso vai infectar 2,7 pessoas. Por exemplo, a poliomielite, esse número é 5 a 6, o sarampo é 15. Então, o Covid tem lá sua taxa de 2,7. Conhecendo essa taxa, a gente sabe que, fazendo uma série de cálculos matemáticos, que a transmissão do Covid de forma epidêmica só vai desacelerar quando 60% da população estiver contaminada. Porque aí, com essa taxa de transmissão, ele não consegue mais avançar, quando já 60% da população já tem uma imunidade parcial a ele. Como que os outros países no mundo conseguiram controlar ou diminuir o contágio da Covid na sua avaliação? Então, até agora, a gente não tem nenhuma evidência que algum país tenha atingido a porcentagem de 60% da população contaminada. Então, o que a gente vê como resultado de controle do número de casos novos é resultado de uma quarentena da população. Então, há uma restrição das pessoas nos seus ambientes domiciliares e isso impede a transmissão do vírus. Por exemplo, na província de Wuhan, na China, foi o que aconteceu e agora as pessoas estão começando a retornar à sua vida. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer, se vamos ver um ressurgimento de casos de Covid e com que intensidade. Porque não há nenhuma fantasia de que 60% da população da província de Wuhan já foi contaminada pelo Covid. Talvez isso demore 1 ano ou 2 para acontecer. E as medidas que foram tomadas, que é
o isolamento das pessoas, ou seja, a não circulação, etc. É o caminho indicado na sua avaliação? Então vejam, o isolamento social, ele não é uma medida definitiva. O isolamento social visa reduzir a velocidade de surgimento de casos novos para a gente não sobrecarregar o sistema de saúde. Porque nós sabemos que uma pequena proporção de casos de Covid-19 vão ser graves e vão precisar de suporte hospitalar. Se todos esses casos acontecem num curto intervalo de tempo, o que vai acontecer é um colapso do sistema de saúde que não vai dar conta de atender essa demanda. Então, o isolamento social é apenas para ajudar o sistema de saúde a respirar e ir dando conta dos casos à medida que eles vão acontecendo, espalhados mais ao longo do tempo. Existe um clamor que preocupa todo vovô, toda vovó, de dizer, eu quero ver meu netinho quer me ver, e os médicos estão dizendo, não permita, aliás, até o poder público está dizendo, não deixe as crianças estarem em contato com os mais velhos. Então, eu digo aos pais de crianças pequenas e aos próprios pais que têm pais mais velhos, idosos, que o maior ato de amor que você pode fazer agora pelos idosos é não visitá-los. Não leve seus filhos pequenos, não leve os seus netos para visitar os idosos. Por quê? As crianças e os jovens fazem quadros assintomáticos, oligossintomáticos de Covid-19 e estão transmitindo. E o risco para a população idosa é muito maior do que o risco para a população jovem. Então nós precisamos agora cuidar, exagerem no Skype, no WhatsApp, no FaceTime, mas não mantenham contato físico entre os jovens e os idosos. Agora é hora da gente preservar os idosos até passar esse incêndio, vamos chamar assim, do Covid. Indiscutivelmente existe hoje um temor, podemos chamar de pânico, medo, pouco importa o nome, dos mais idosos. Com a sua avaliação, com a sua explicação, para que eles possam ficar mais tranquilos ou mais preocupados, não sei a resposta. Não é o caso de pânico. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, a questão do Covid-19 é uma questão de saúde pública, menos individual. Mesmo pensando nos mais idosos. Então, vamos considerar a faixa etária mais idosa, vamos assumir um risco alto de 20% de evoluir mal do Covid-19 e precisar de suporte ventilatório no hospital. Isso significa que 80% dos idosos vão ter quadros benignos de Covid-19. Isso é uma proporção alta. Então, o que a gente precisa atentar é que, do ponto de vista populacional, como nenhum de nós tem imunidade ao Covid, se todos nós adoecermos ao mesmo tempo, essa proporção de pessoas que vai precisar de suporte hospitalar, o sistema não tem como oferecer. Não temos ventiladores suficientes, não temos leitos de hospital suficientes, leitos de UTI. A questão é essa. Então, não é pânico, mas é uma sensação de pertencimento da sociedade e que a gente precisa, então, atuar de forma coletiva. Menos uma preocupação individual, mas mais uma preocupação em sociedade. Especialmente os mais velhos. Se tiver algum sintoma leve, ou deve ir ao hospital ou não? Não deve ir ao hospital. 80% dos mais velhos vão ter um quadro leve, que é o quê? Febre, dor no corpo, uma dor na garganta, pode ter um quadro de diarreia. A chave aqui é falta de ar. Não teve falta de ar, não vá ao hospital. Não tem o que ser feito. Vai ser dipirona, paracetamol, tomar líquido e repouso em casa. Sentiu falta de ar, vá ao hospital. Isso para qualquer pessoa. Seria demais dizermos que se você não tem falta de ar e você for ao hospital, na verdade no hospital você vai encontrar a realidade do coronavírus. E você pode se infectar naquela sala de espera para ser atendido? Certamente, porque a pessoa pode estar com influenza, com rinovírus, com parainfluenza, com tantos outros vírus respiratórios que a gente tem por aí, e não ser o Covid. E daí a pessoa vai ao hospital e lá
tem chance de se contaminar. E não só, pode ser que a pessoa tenha o Covid-19 leve e vá lá e contamine outras pessoas que vão acabar tendo a forma grave da doença. Então, nesse momento que a gente está agora, com os recursos que a gente tem de capacidade de testagem, o recomendado para as pessoas com quadro leve é ficar em casa. E isso para 23 de março de 2020. Por que eu estou falando isso? Porque com uma epidemia de comportamento exponencial, as orientações às vezes mudam a cada 3 dias, uma semana. Então pode ser que o que eu estou falando aqui agora, semana que vem, haja uma recomendação diferente. As medidas duras que estão sendo tomadas são necessárias? Absolutamente necessárias. Nós precisamos proteger o sistema de saúde, porque o sistema de saúde é fundamental não só para atender Covid-19, mas para atender infarto agudo do miocárdio, derrame, pneumonia, infecção urinária. Então, se o sistema colapsa, ele colapsa como um todo. Doutora Letícia Cabano Dourado, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo, aos esclarecimentos, desejar pleno êxito imediato na pesquisa e que o governo federal, que tem o pleito lá, aprove imediatamente essa coalizão para a pesquisa e que possa trazer soluções para não só o Brasil, mas para o mundo. Seu êxito será o êxito da sociedade e da sua equipe e das outras equipes. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você que tem uma micro e pequena empresa, imagine vender seus produtos de qualquer parte para qualquer parte do país. Como? Na plataforma KeepSell, você terá a oportunidade de vender de indústria para indústria, indústria para o comércio, indústria para o consumidor final, comércio para o consumidor final. Empresário, cadastre-se agora e conheça a plataforma focada na micro e pequena empresa. Fortaleça o mercado interno.